Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês, trazendo um momento de reflexão, música boa, que acalma o coração, e a nossa roda de conversa, onde trabalhamos temas voltados às bases da doutrina espírita. Hoje, trouxemos o tema parentesco e filiação. E quem está aqui conosco para nos ajudar a trabalhar o tema é a querida Cacilda Bezerra. Minha amiga, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao programa O que é o Espiritismo? Boa tarde, Andréia. É uma alegria estar aqui com você nesse bate-papo. Boa tarde àqueles que nos escutam, nos assistem, né, através da web. É uma oportunidade para nós de aprendizado, é um desafio também estar aqui, né, nesse meio, que para nós é novidade, mas é com grande alegria, né? E eu espero que a gente possa aí fazer uma boa reflexão juntas acerca desse tema que é tão importante, tão relevante, tão presente, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a oportunidade, Cacilda. Faz como a história. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho chega. Então, filha, mais um meio para você trabalhar, perder o medo e embora. Vamos ouvir um momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Afeições. Se pretendes conquistar a bênção do amor na vida, não prendas, alma querida, o coração de ninguém. O amor é assim qual o rio, que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã é a terra, unidos fazendo bem. Se a terra prendesse o rio, ei-lo pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que se renova no mar. Nessa linha, as afeições, sob o respeito profundo que devemos dar ao mundo, aos que amamos teus e meus, são sempre o amor sem mudança, em constante primavera, a luz divina que espera, mais luz nas luzes de Deus. Maria Dolores. Voltamos após o momento de reflexão e já vamos engatar esse papo com a Cacilda. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Meus amigos, como eu falei na abertura, parentesco e filiação, já referenciando vocês para aprofundar o estudo, né, depois, Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, que é o Mundo Espírita, capítulo 4, parentesco e filiação, e o capítulo 5, semelhanças físicas e morais. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item, os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. E aí, minha querida Cacilda, vamos trabalhar esse tema e entender essa questão de parentesco e filiação. Com relação à filiação, o que os pais transmitem aos filhos? Então, André, sobre essa questão, a gente pode começar trazendo aí uma passagem, né, do Evangelho de Jesus, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, e também em João, capítulo 3, os versículos de 1 a 12, que é aquele encontro de Jesus com Nicodemos, né? Onde é narrado esse encontro, e aí diz que Nicodemos, na calada da noite, foi ter com Jesus, a fim de buscar respostas para suas inquietações.
E Nicodemos era um senador judeu, né? Um fariseu, era um conhecedor da lei, um homem instruído, né? E ele tinha Jesus assim um conceito bastante alto. Ele mesmo declarou para Jesus, né? Ele chamava de mestre e de doutor, porque ninguém poderia fazer o que Jesus fazia, dizer o que Jesus dizia, se Deus não estivesse com ele, né? Então, Nicodemos foi até esse encontro na expectativa de obter uma resposta, né, para os seus questionamentos íntimos. Ele tinha essa segurança que de Jesus ele ia receber, né, esse esclarecimento. Então, quando ele chegou lá para conversar com Jesus, Jesus já intimamente conhecia essas inquietações e esses questionamentos de Nicodemos, né? E foi logo respondendo, né? Nicodemos, em verdade, te digo, que não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? E aí Nicodemos fica ali muito intrigado com aquela resposta, porque ele era um homem instruído, né? Então ele disse para Jesus, mas Senhor, como é que pode? Eu, um homem velho, né, retornar para o ventre da minha mãe e nascer por uma segunda vez? Como é que isso pode acontecer, né? Então, Jesus, ele respondeu a Nicodemos, eu faço questão de ler aqui, né, o trecho do Evangelho. Jesus respondendo de forma muito clara a Nicodemos, diz assim: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espantei do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então, para nós espíritas, apesar dessa passagem ter algumas interpretações, mas para nós espíritas, Jesus ele consagra aí, de forma muito clara, os princípios da reencarnação e da pré-existência do Espírito. Ali ele diz claramente, né, que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito, e que é necessário nascer de novo, né? E aí ele ainda complementa, o Espírito, todo aquele que é nascido do Espírito, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, né? É como o vento que sopra. Né? Então, ali ele demonstra claramente que o Espírito, ele não é criado no momento em que o corpo é gerado, né? Então, assim, o Espírito, o corpo é novo, está sendo criado, está sendo gerado a partir seguindo aí as leis da hereditariedade, da genética, né? Com os elementos fornecidos pelos pais, né? Então, os pais, dizem os espíritos, eles só fornecem aos filhos, no momento do nascimento do espírito, o retorno do espírito à carne, né? Eles só fornecem os caracteres físicos, né? Por essas leis da genética e da hereditariedade. Não seria nada, não teria hereditariedade em relação ao espírito, certo? Aí a gente ouve muito nas pessoas, fulano é escritinho o jeito do pai, escritinho o jeito da mãe, né? Essas semelhanças morais, não só físicas. E aí a gente questiona, lhe instigo mais. Não transmite também nadinha moral os pais para seus filhos? Então, essas semelhanças, né, que são identificadas nos grupos familiares, que vão além das semelhanças físicas, né, a cor do cabelo, a cor dos olhos, a estatura, isso tudo que é transmitido, né, de forma hereditária, genética, e vão além, porque são comportamentos muito parecidos, são tendências muito parecidas, gosto muito parecido, né? A questão moral mesmo, alguns caracteres morais muito semelhantes, né? Você encontra isso, mas não existe aí nenhuma hereditariedade, nenhuma transmissão, nenhuma divisão, né? Não é uma porção do espírito do pai e da mãe que vai gerar aquele espírito, porque aquele espírito já existia, né? Então, não há uma divisão, o espírito ele é indivisível, né? Cada corpo que é animado, ele é animado por uma individualidade, um espírito. E esse espírito que está ali renascendo, tomando um novo
corpo, ele traz consigo toda uma bagagem, né, de experiências passadas. Então, essas semelhanças, os espíritos nos dizem que elas são fruto de uma simpatia, de uma afinidade entre esses espíritos, né, de pai com filho. São espíritos que já conviveram, já passaram por experiências juntos, já têm uma caminhada, uma trajetória ali juntos, né, e que se atraem por essas simpatias, por essas afinidades, né, mas que não existe essa transmissão de caracteres morais, né, dos pais, não há essa divisão do espírito, né, do pai para o filho, como há no corpo, né, na transmissão dos caracteres físicos. Então, assim, essa semelhança, ela se dá mais por uma questão de simpatia e de afinidade entre esses espíritos. Perfeito. Sim, continue, por favor, que eu pensei que tu tivesse terminado. Pois é. Então, assim, só complementando aqui, né, tem até algumas semelhanças psicológicas, né, e aí Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 12, que é intitulado Família, ele fala dessa hereditariedade psicológica, né, que de algum modo seria a aglutinação natural dos espíritos que se afinam nas mesmas atividades e inclinações, né, então existe aí essa questão mesmo da atração desses espíritos que são afins e são semelhantes nas suas inclinações, ok? E existem as diferenças também, né, pelo mesmo motivo. E esses caracteres morais, eles não são transmitidos pelos pais aos seus filhos no momento do nascimento. Porém, a gente tem aí que destacar, né, que é a pergunta 208 do Livro dos Espíritos, e Kardec questiona os espíritos, então os pais não teriam aí nenhuma influência moral sobre o espírito dos seus filhos, né? É aí que eu ia entrar na... Não, exatamente, que essa influência dos... Já, né, como bem começou aí. Então os pais transmitem os caracteres físicos, não transmite espiritual, porque é uma individualidade. Tá, então e aí? E aí é aquilo que tu ia começar falando, que eu achei que tu tivesse terminado, que eu ia engatar. Essa influência dos pais para os filhos, que é muito importante, justamente que é fundamental a primeira infância. Por isso que a gente vem lá, bebezinho e tal, para ter essa influência, para ter esse direcionamento dos pais. E aí eu gostaria que você reforçasse essa questão dessa influência dos pais. Isso. Então, essa influência, ela é muito grande, né? E, assim, a paternidade, a maternidade, é uma missão, né? Que nós recebemos. Está lá no Livro dos Espíritos, essa questão da missão dos pais, ela é tratada nessa questão 208, e também na questão 582 do Livro dos Espíritos, né? E os Espíritos vêm demonstrando isso, que é uma grande missão a dos pais, ou daqueles que são responsáveis pela educação das crianças, né? Então, assim, porque a reencarnação é um projeto educacional, né? Tanto para nós, espíritos que estamos ali reencarnando, quanto para aquele que nós recebemos como nossos filhos. Então, nós participamos desse projeto. E a criança, né, a infância, e aí essa questão da infância, ela é muito importante a gente estar atento, e ela é tratada também lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, né, que trata da volta do espírito à vida corporal, né? No item lá na questão 383, ele fala que assim, esse momento da infância é um momento delicado para o espírito, né? É um momento em que ele vai estar assim, muito receptível, muito sensível a todas as impressões e a tudo aquilo que é passado para ele, em termos de influência, né? Moral, intelectual. Então, os pais têm que estar muito atentos a essa fase, principalmente a primeira infância, né? Porque ali, nesse processo, eles vão estar construindo novos hábitos, né? Vão estar ali reformando caracteres morais. Então, é importante os pais estarem ali observando as tendências que aquele espírito traz, né? Porque apesar dele estar ali naquela fase assim, de uma espécie de adormecimento, que é um descanso para o espírito, porque o corpo ainda não possibilita que o espírito expresse toda o seu arcabouço, né? Que é a sua bagagem espiritual e moral, mas ele traz tendências que precisam ser observadas, precisam ser
tratadas, né, bem conduzidas pelos pais. Então, é uma missão, né, é um dever dos pais colaborar para que esse espírito ele possa progredir, ele ter condições, né, de se reeducar, de se reabilitar, de ter um progresso efetivo naquela encarnação. Então, é um dever e a gente vai prestar contas, né, dessa missão, desse dever perante a nossa própria consciência, perante as leis divinas. O que fizeste dos filhos que eu te concedi, né, para tu encaminhar, para tu educar, cuidar, né? Então, a gente precisa estar trazendo para a criança e lançando mão dos recursos que nós temos para proporcionar a esse espírito uma educação moral, né? Preparando esse indivíduo, né, para estar na sociedade, com valores, né, morais, éticos, quer dizer, fazer toda uma reformulação, porque tudo que a criança recebe, nisso Emmanuel, lá no Pensamento em Vida, no capítulo 13, quando ele fala das crianças, ele compara até a criança com uma máquina fotográfica, né, de uma lente objetiva muito sensível, que está ali pronta para captar todas as impressões, todos os reflexos, e a criança, ela capta isso não só através da palavra, né, através do gestual, das imagens, mas ela capta, inclusive, as vibrações, né, aquilo que a gente transmite para a criança através dos nossos sentimentos, né, da nossa vontade, como o clima que a gente envolve a criança, né, na amorosidade, ou então em sentimentos que não são tão amorosos. E essa criança, ela vai perceber tudo isso, ela vai absorver, e isso vai formar uma base, né, para a sua condução lá adiante, né? Ele segue com ela desde a meninice até a fase adulta, e isso tem muitas implicações para o espírito, né? A gente vê mesmo nessa vida os resultados, né? Às vezes são danosos, né, para um espírito, quantas feridas emocionais, quantos conflitos íntimos que nascem ali daquela relação, que deveria ser para, né, soerguer o espírito, para dar um novo direcionamento para ele, né, para torná-lo mais seguro, mais maduro espiritualmente, moralmente. Então, é uma questão muito, muito, muito importante, essa questão da maternidade, da paternidade, e daqueles que estão ali responsáveis pela educação da criança, né? E é um momento muito significativo para o espírito, a infância, tá? A gente tanto observa que muitos dos traumas dos adultos estão ali na primeira infância, a questão de abandono, de tirania, né? E outra coisa que eu acho muito importante a gente falar, Alcida, aqui tudo, a questão da gente, dar esse direcionamento, que é onde a gente começa a embutir esses valores nessas crianças, porque se a gente não fizer isso, a gente vê hoje em dia muita criança sendo tirano, o déspota da casa, tudo gira em torno do que aquela criança diz, e mais na frente tem adultos que não conseguem direcionar a vida, que os pais que dizem, não, você vai fazer faculdade disso, não, você não vai casar com essa pessoa, não, inverteu, pequeno manda, né, que é onde deveria ser, a gente está podando, como bom jardineiro, podando as arestas, né, observando as tendências daquela criança e direcionando se for boa, incentivar, e se for ruim, a gente podar, e não faz isso, e quando chega mais na frente, a gente quer fazer, quer tolir o direito dele de direcionar a sua vida, né? Exatamente isso, né? Às vezes é por uma questão mesmo de imaturidade, né, do próprio espírito dos pais, né, que às vezes tem ali o filho como um enfeite do seu coração, né, mas não tem essa noção, né, da grandiosidade dessa tarefa, de moldar esses caracteres morais da criança desde a primeira infância. Então, é uma certa imaturidade, infelizmente nós não temos instituições que nos preparem de uma forma, né, adequada, e principalmente vendo essa questão espiritual, moral, né, para nós termos paz. E assim, para educar alguém, a gente também precisa se autoeducar,
né? A gente precisa ter um projeto de vida para nós mesmos, né? A gente tem que saber para onde a gente está caminhando, que bases nós estamos construindo para a nossa própria vida, para a gente poder também passar para os nossos filhos essas bases, né? Então, tem muitos, infelizmente, que estão no mundo que não tem essa preocupação, né? Não tem esse propósito de melhoramento, de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, de se tornar um ser humano melhor, né? De poder estar na sociedade, contribuir com essa sociedade para que ela possa também crescer e evoluir, né? Então, assim, precisa também que o espírito dos pais tenha essa consciência, essa maturidade, né? Moral, espiritual. Perfeito. Vamos ouvir agora Médiuns com Tim Vanessa, já que a gente volta. Após esse breve intervalo, onde eu e Cacilda estamos conversando sobre parentesco e filiação. Cacilda, com essa história da reencarnação, de a gente vai e vem, quantas vezes foram necessárias para o nosso progresso, como fica a questão da parentela? Grande, né?
É, muita gente pensa assim, né? Com a reencarnação, então eu tenho, numa vida, eu tenho um pai, uma mãe, um esposo, filhos, e na outra eu vou ter outro pai, outra mãe, outro filho, né? Do ponto de vista físico, sim, né? São novos corpos que estão ali renascendo. Mas do ponto de vista espiritual, não. Os Espíritos nos dizem que quase sempre aquele círculo reencarnatório é o mesmo, daqueles espíritos que já vêm de encarnações anteriores, né, vivenciando, né, essas existências em comum, e que eles se reencontram ali naquele ambiente familiar, naquela parentela, né, sobre aqueles laços consanguíneos. Pode ser que um ou outro não venha, né, que fique lá do outro lado, mas uma boa parte segue com a gente numa nova reencarnação, para que a gente possa cumprir mais uma etapa de progresso, né, de adiantamento espiritual. Então, a gente segue não exatamente com os mesmos espíritos, né? Alguns espíritos vão sendo agregados ali, esse círculo, esses laços, eles vão se estendendo, se ampliando, né? A gente não fica sempre naquele grupo. Alguns vão sendo, né? Algumas ligações a gente vai fazendo na nossa vida aqui cotidiana, a gente vai conhecendo pessoas, a gente vai se relacionando com elas, vai criando vínculos, né? Então a gente, numa encarnação futura, pode vir ali num vínculo consanguíneo, né? Como aqueles que foram os nossos parentes encarnações passadas, com quem nós temos um vínculo afetivo, podem não necessariamente nascer naquele grupo consanguíneo, pode ser um amigo, né? Aquele amigo que a gente reconhece, que é assim que a gente sente tanta afinidade, que a gente tem tanta facilidade de relacionamento, que a gente tem ideias comuns, que o relacionamento flui de uma forma tão harmoniosa, né? Aquele espírito que a gente tem como se fosse um irmão, às vezes até muito mais do que aquele que está ligado conosco por laços consanguíneos, né? Então, assim, os espíritos, eles, por afinidade, por simpatia, eles se atraem e formam novamente um grupo familiar ou em posições muito próximas, né? E essa parentela, ela tem uma importância muito grande, né? Não no sentido de da gente se orgulhar de pertencer àquela família por uma questão de título ou de honras, né? De méritos, de fortunas, não é esse tipo de orgulho que a gente deve ter, mas a gente deve sim cultivar esses laços, né, familiares, e dar a importância que ele tem realmente. Por quê? Porque essa parentela, essa família, ele é um laboratório, né, para a nossa grande família espiritual. É ali que a gente vai consolidando laços, fortalecendo os laços, criando outros laços e ampliando essa família, né? Espiritual, esses laços espirituais. E assim, eu trouxe aqui umas frases, né, de Nélio Lúcio, Psicografia de Chico Xavier, lá no capítulo 2 do livro Jesus no Lar. É um livro bem interessante para a gente ter em casa e fazer, inclusive, o Evangelho no Lar com ele. E no capítulo 2, que é intitulado Escola das Almas, ele diz que o lar é a escola das almas, né? É o templo onde a sabedoria divina vai nos habilitando pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Quer dizer, a gente vai dentro do vínculo da parentela, do vínculo corporal ali da família, vai ampliando a nossa capacidade de amar, né? A gente vai, porque quando a gente forma uma família, por exemplo, a gente se une a outra pessoa, tem filhos, a gente já sai daquela ideia do meu, né? E a gente amplia isso, a gente já pensa na questão do nós, né? Das nossas necessidades, de um cooperar para a felicidade do outro. Então, a gente vai ampliando essa nossa capacidade de amar. E ele diz também que o lar é o cadinho, né, santo, ou o forno preparador.
Quer dizer, é ali que nós vamos queimando as nossas imperfeições, nós vamos aparando as nossas arestas, né? Desenvolvendo as virtudes através desses relacionamentos mais próximos, mais íntimos, em contato com as imperfeições do outro. A gente vai se burilando, a gente vai aprendendo a ter uma convivência mais harmoniosa, né? Mais sadia. A gente sabe que não é fácil, né? A gente vê aí conflitos bem difíceis, muito sérios no lar, né? Mas ali é a nossa grande escola, né? É ali onde o nosso espírito vai se burilando, né? E aquilo que parece ser uma aflição, ser um sofrimento, na realidade é um recurso espiritual para que a gente possa progredir, né? Possa se transformar intimamente. E a partir do outro a gente também vai se conhecendo, e a gente vai mudando algumas coisas, porque a gente quer viver bem, a gente quer viver de uma forma harmoniosa, a gente quer contribuir, né, com a felicidade do outro também. Então, através desses relacionamentos, às vezes até conflituosos, né, a gente vai se aperfeiçoando e ampliando essa capacidade de amar. E Emmanuel também faz uma referência a essa função, né, regenerativa da família, né, dos laços de parentela, como ele chama, que são importantes, né, com essa função educadora e regenerativa, porque também ali nós vamos encontrar os nossos desafetos, né? Nós vamos restabelecer esses laços, nós vamos nos reharmonizar com esses seres, com esses corações que no passado nós ali talvez ferimos, machucamos, abandonamos, né? Fomos indiferentes. Então, ali também é um momento, né? A família tem essa função regenerativa e também educadora. E na pergunta lá, nas questões 774 e 775, os espíritos, eles nos chamam a atenção para isso, porque os laços sociais, eles são muito importantes, eles são imprescindíveis para o progresso da humanidade. Quer dizer, nós somos seres sociáveis, nós precisamos conviver em sociedade. E os laços familiares, eles vão fortalecer, eles vão apertar os laços sociais, né? Então, olha a importância da família. E se eu estou ali no grupo pequeno, com 1, 2, 3, 4 pessoas, 5, e hoje os grupos estão cada vez menores, né, da família, se eu não consigo ali, né, frear algumas tendências do meu espírito, se eu não consigo me relacionar bem, trabalhar os meus caracteres morais diante daquelas dificuldades que eu enfrento no relacionamento mais íntimo dentro da família, como é que eu vou me relacionar lá fora? Né? Vai ficar bem mais difícil. Lá fora eu vou encontrar pessoas com caracteres também bem semelhantes. Pessoas que eu tenho em casa, que são, às vezes, intransigentes, né? Que são ali prepotentes, porque ali é a escola onde se vão formar caracteres morais, né? Valores, que vão partir para a sociedade. E os próprios espíritos dizem, né? Allan Kardec pergunta aos espíritos, diz qual a consequência do afrouxamento desses laços da família, né? E aí os espíritos respondem categoricamente, né? É o recrudescimento do egoísmo. Quer dizer, se eu não trabalho minhas imperfeições dentro do lar, vou levar para a sociedade e os prejuízos vão ser maiores, né? Então, a família, a parentela, ela tem uma grande importância, né? E a gente deve cultivar esses laços, essas ações, não por uma questão de orgulho, né? Mas entendendo essa grande função educadora e regenerativa que a parentela tem. Cacilda, aí eu lhe pergunto, a reencarnação, ela fortalece ou quebra os laços de família, como muitos dizem? Então, a reencarnação, as sucessivas vidas, ela só tende a fortalecer esses laços, né? Inclusive, a ampliar esses laços espirituais. Ao contrário da ideia da unicidade, né? Porque com a ideia de que com uma única vida, com a morte física, acabou tudo, esses laços vão
ser desfeitos no momento da morte, né? Eles não, quer dizer, com a ideia de que o espírito é criado, ou então só existe ali o corpo, ou ele é criado junto com o corpo, e com a morte acaba tudo, o que vai ser feito desses laços? Eles vão se desfazer, né? Não há uma perpetuação, não há uma continuidade dessas relações. Em termos de passado, a gente não teria nenhuma ligação espiritual com os nossos antepassados, né? Nenhuma ligação afetiva, inclusive, né? A gente não teria essa ligação. E para o futuro, dizem os espíritos, nós teríamos aí umas 4, digamos assim, correntes de pensamento. Uma que é o materialismo, numa única vida, e com a morte física acabaria tudo, quer dizer, não teria continuidade desses laços. A outra seria para o todo universal, sem uma individualidade, que aí também os laços estariam desfeitos, porque não existiria individualidade. E há as outras duas que admitem a individualidade, né? Uma delas que é da igreja, que estabelece um destino definitivo para esses espíritos, né? Uma condição definitiva, fixa para esses espíritos. Quer dizer, ou está no céu, ou está no inferno, está no purgatório. Quer dizer, desencarnando, poderíamos ter alguma proximidade uns dos outros ainda, mas desde que a gente estivesse no mesmo local atual, né? Isso não nos garante que nós estaremos com todos. Né? E a reencarnação, a pluralidade das existências, que diz que a gente convive indefinidamente, que o nosso progresso é infinito, que a gente vai e retorna, né? E essas relações elas só tendem a ter continuidade, a se perpetuar pela eternidade e a se fortalecer e se ampliar. Então, a reencarnação ela só vem fortalecer a ideia de que os nossos laços afetivos, os nossos entes queridos, aqueles que fazem parte da nossa família, eles permanecem, eles perduram, né? E não se extinguem com a morte. Né? E a gente vê que é muito mais... condiz muito mais com a justiça de Deus, né? Porque aqueles que se amam se buscam, né? Como uma mãe vai estar lá no céu sabendo que um filho não está tão bem? Como é que ela vai ficar nesse céu, né? E se tudo acaba, então por que eu vou me esforçar para ser melhor? Né? Ou se eu volto com um todo, se não existe individualidade também, por que eu vou me esforçar para melhorar? Então, a gente vê que essa ideia condiz muito mais com um ser justo e bom como Deus que a gente... Justo e bom. Exatamente, né? Então, qual seria o sentido da gente cultivar esses laços de afeto, né? Se com a morte acabaria tudo? Não faz sentido, né? A gente investir nessas relações, né? Seria o sofrimento. E é um sofrimento assim, atroz, né? Porque morreu, tudo acaba, você disse, nossa, acabou aquele meu amor, né? Aí não tem uma esperança de reencontro, ou então, ou um possível sim, mas aí no íntimo a gente já sabe, eu acho que não. Então, realmente é muito, não condiz com essa justiça que a gente sabe que o Pai é. Vamos a mais um breve intervalo, já que a gente volta. Vamos ouvir Províncias Siderais com Produz Bem. Concerto de céus infinitos, nebulosas criações do céu. Quantos céus existem nesses céus? Harmonias que regem miríades de mundos, vidas que transcendem os sóis. Quantos céus em
posso libertar. Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Notas celestes, impérios solares, concerto de sóis infinitos. Mais uma morada que surgiu de uma nebulosa geratriz. Oh, eu sou a harpa universal, cordas infinitas no espaço sideral. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Quantos céus em mim posso libertar? Províncias siderais vou visitar para aurir o bem, renovar também. De sol em sol não posso mais parar. Estamos de volta, continuando esse papo muito gostoso com Cacilda, falando sobre parentela e filiação. Minha querida, parentesco e filiação. Parentela é que a gente tem o termo aqui. Minha querida, como que a gente está falando aqui, né? Então, a gente pode concluir que existe tanto a família espiritual, né, ampla, como essa família corporal, né? Exatamente. Exatamente, né? Que esses laços consanguíneos, né, corporais, eles não estabelecem necessariamente laços entre os espíritos. Eles ligam os espíritos, mas não estabelecem os laços verdadeiros, né, espirituais. O que forma a família espiritual são os laços afetivos, né? Aqueles que a gente constrói ao longo de muitas existências, passando por provações, por experiências juntos, né? Nesse regime de cooperação mútua, um ajudando o outro a se desenvolver, a buscar sua própria felicidade. Isso vai nos conectando, nos ligando e formando essa família espiritual, né? Os espíritos assim, familiares, né? Nós nos procuramos, nós nos reencontramos e seguimos ali acompanhando, ajudando uns aos outros. Se parte desse grupo, como eu já falei, reencarna e a outra parte fica lá do outro lado, mas fica acompanhando, interessado, né, no progresso daqueles espíritos que estavam passando pela reencarnação, por esse estágio, né, de aperfeiçoamento. Então, ficam ali. Então, nós temos espíritos familiares, né, do outro lado, que nós deixamos, mas essa separação que a reencarnação traz, ela é só momentânea, ela não é definitiva.
né? Em algum momento, esses espíritos vão se reencontrar, seja na vida corporal, numa nova reencarnação, seja no plano espiritual, né? Então, aqueles que se amam não se separam, né? Continuam a trajetória juntos e agregando outros espíritos nessa família universal. Então, essa família dos laços físicos, ela é assim um laboratório que vai nos habilitando, né, para essa grande família universal. Vai ter assim, quando chegarmos numa condição de espíritos mais puros, uma grande comunhão de pensamento, de intenções, de vontade, e que nos coloca na condição de uma grande família universal espiritual. E aí a gente pode, assim, até para ilustrar, trazer aquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele estava ali reunido com alguns discípulos, algumas pessoas ali em torno dele, e aí alguém vem anunciar, estão lá fora a mãe e os irmãos de Jesus. E nesse momento ele faz a pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? E aí eles me respondem: são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Lógico que ele ali não está desmerecendo o vínculo dele, né, familiar, de forma nenhuma. Isso seria contraditório a tudo aquilo que Jesus veio trazendo para nós, né? Amor verdadeiro. Então, ele estava ali aproveitando aquela oportunidade justamente para trazer essa diferenciação, esse conceito de família corporal e família espiritual. Quer dizer, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai fazem parte da minha família espiritual. Ou seja, todos aqueles que estão harmonizados com as leis de Deus, né? Que estão conscientes da lei de amor, vivenciam essa lei de amor, fazem parte dessa grande família universal, né, espiritual, família de Jesus. Então, existe sim a questão da família corporal e da família espiritual. Porque o laço consanguíneo, ele por si só não estabelece esse vínculo, né? A afeição verdadeira que ela é cultivada ao longo dessas existências é que vai nos conduzir a essa família espiritual, né? De espíritos que estão ali sempre acompanhando, espíritos ligados a nós há séculos, né? E hoje nos tutelam. São espíritos mentores, né? Que estão chancelam os nossos programas reencarnatórios, e os espíritos familiares, né? Na mesma condição que a nossa, que também se interessam por nós e que nos acompanham do outro lado, né? Então, essa família espiritual, ela é formada por esses laços espirituais, tá ok? Mas a gente falou muito sobre os que se amam, que se buscam, que se acompanham, quer encarnado, ou então, lá em cima, nos orientando, nos intuindo. Mas tem aqueles, Cacilda, que estão na família e dizem assim: eu estou no lugar errado, eu não me harmonizo com ninguém aqui, eu me dou mais com da rua um amigo do que aqui dentro de casa, com um irmão, com um parente, que às vezes pai e mãe têm uns relacionamentos muito conflituosos. E aí, como é que a gente pode explicar o que a doutrina nos traz com relação a esse conflito, a esse, vamos dizer assim, a esse questionamento que as pessoas têm? Então, nessa questão da família espiritual, na condição evolutiva que nós nos encontramos, né, a gente ainda não tem essa família espiritual de laços plenamente harmonizados, né, onde não existam conflitos, onde existe assim, uma perfeita de comunhão de pensamento, de ideia. Nós temos a família necessidade para a nossa ação. E nós temos ligações com espíritos, tanto que nós temos idades, são os nossos afetos, como que nós tivemos relações naquela mesma parentela para a gente poder se reharmonizar, né? Então, existem pessoas que a gente se dá, mas existem conflitos muito difíceis que no passado a gente
deteriorou esses laços, a gente tem ali a oportunidade de renascer com esses desafetos. E também existem aqueles espíritos, que alguns autores chamam de enxertia espiritual, né? Que parece assim, que cai aquela família que parece que nada tem a ver. Então, acontece isso, né? Esses espíritos que se agregam àquele grupo familiar e que parece que nada tem a ver. A gente pode até citar o exemplo de Ivone Pereira, né, na sua última encarnação no Brasil, né, e que ela mesma declarou nos seus livros que ela se sentiu assim, meio que dentro do grupo familiar, meio que deslocada, né? Vamos a mais um breve intervalo, já que a gente volta. Vamos ouvir Amar é Bom, com André Piró. Pra você que tá ligado, anda meio aperreado, você tem que tá ligado no que canta esse baião. Porque amar é muito bom, porque amar é muito bom. Amar é bom, amar é bom, amar é bom, amar é bom. Pra você ficar contente, canta junto com a gente, vamos junto de repente no que canta esse baião. Porque amar é muito bom, porque amar é muito bom. Amar é bom, amar é bom, amar é bom, amar é bom. Abre o coração, que a felicidade batendo na porta, ela está querendo entrar. Basta você acreditar. Amar é bom, amar é bom, amar é bom, amar é bom. Pra você que tá ligado, anda meio aperreado, você tem que tá ligado no que canta esse baião. Porque amar é muito bom, porque amar é muito bom. Amar é bom, amar é bom, amar é bom, amar é bom. Abre o coração, que a felicidade batendo na porta, ela está querendo entrar. Basta você acreditar. Amar é bom, amar é bom, amar é bom, amar é bom. Voltamos após esse intervalo. Cacilda, minha querida, eu só queria te agradecer a oportunidade. O tempo já passou. E eu queria te pedir que você fizesse as considerações finais do tema e falasse da sua casa espírita para a gente convidar para todos irem até a sua casa. Então, tem uma passagem de Jesus, né, do Evangelho, que ele diz assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás a caminho com ele, né? Então, essa mensagem de Jesus, ele nos fala da importância do momento, que nós não devemos perder a oportunidade, né, da reencarnação, da vivência desses laços
que nós encontramos, desses afetos que nós reencontramos, ou desses desafetos que nós encontramos no lar. E a gente deve fazer todo o esforço, né, de renovação do nosso próprio espírito, de reharmonização dessas relações, para que a gente não leve para outras vidas, né, para outras encarnações, antigos problemas, né, que a gente possa, a partir dali, estar criando essa rede de simpatia, de solidariedade, de fraternidade, que vai nos habilitando, né, a fazer parte dessa família universal. Então, que a gente faça todo o esforço ainda nesta vida, nessa encarnação, para nos reconciliarmos, para nos harmonizarmos, né? Para valorizarmos os familiares, né? Valorizarmos a família, o outro, que a gente ajude o outro a evoluir, né? Vale muito a pena a gente cultivar esses laços, né? Unir esses corações e, principalmente, trazendo Jesus para dentro do nosso lar, né? Porque aí, então, nós vamos ter um roteiro seguro, porque Jesus é o nosso modelo guia, é o modelo guia da humanidade. Então, nós estaremos seguros, num roteiro seguro, né? Com bases seguras para o nosso próprio aperfeiçoamento e daqueles que estão ali conosco no grupo familiar, certo? E agora fale da sua casa. Sim. O Paulo de Tarso é uma casa espírita, né, que ele tem um trabalho já há bastante tempo, quase mais de 30 anos, que a gente faz um trabalho lá no local, fica ali na estrada de Ribamar, na Maiobinha, né? E o nosso trabalho começou com a Mocidade da Seara Espírita Deus Cristo Caridade, que é um centro pioneiro aqui em São Luís, foi fundado pelo seu Bezerra, e nós fazemos parte da Mocidade, eu, meu esposo, filho do seu Bezerra, e nós fazíamos o trabalho lá na Maiobinha, de evangelização, de jovens, de crianças, de mães, durante muitos anos, né? E depois esse grupo começou a fazer reuniões de estudo, reuniões mediúnicas, e era um desejo nosso abrir as portas do centro com todas as atividades que um centro espírita tem para oferecer, né? Então, em 2016, o meu esposo desencarnou, né? Júnior, então nós decidimos, a equipe lá do Paulo de Tarso decidiu então abrir as portas do centro. E nós estamos lá funcionando há mais ou menos uns 4 anos, né, com todas as atividades. A equipe ainda está se formando, os trabalhos estão se consolidando, mas é um trabalho muito gratificante e a gente tem muita alegria, muita satisfação de participar desse trabalho. Sim, minha querida amiga. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de participar aqui conosco. Espero que você aceite outras vezes, que sei que foi um desafio, mas olha, o tempo passou que a gente nem viu. Então, muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, né? Que realmente foi um desafio, mas eu gostei. Então, quem sabe, a próxima. Que bom! E a vocês, meus queridos Espero ter contribuído. Muito obrigada, amiga. E a vocês, queridos ouvintes, muito obrigada pela oportunidade de sempre estar aqui conosco, todo sábado. Você já sabe, o programa está acabando, mas a Web Rádio continua 24 horas no ar, todos os dias da semana. E todos os programas, assim como esse, que é produzido em vídeo, você pode estar acessando na nossa página do YouTube. Acesse, se inscreva, acione o sininho. E toda vez que tiver postagem nova, você é avisado e aí você pode assistir quantas vezes quiser e compartilhar com seus amigos. Paz e alegria a todos. Até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo?